Fala, a oração em línguas é a mais rápida, a mais eficaz e a mais poderosa que nós temos. Fala, é acesso rápido. Fala, acesso direto. Fala, acesso livre. Aí você está orando lá na alma, a tua alma não sobe nem acima do teto da tua casa. Aí teu espírito tem que tomar a frente para subir em lugares altos. Fala, há um acesso que se abre no céu quando eu entro na unção da oração. Fala, eu tenho que orar, mas eu tenho que orar na unção da oração e na glória da oração. Posso contar uns segredos para vocês? Dos mistérios revelados? Coisa boa, meu Jesus. Está dando choque aqui, ó. Está carregado esse lugar aqui, cara. Se dá um espirro aqui, cai todo mundo no poder de Deus. Fala, mais rápido, a mais eficaz e a mais garantida. Fala, eu vou orar em línguas. Paulo diz, orarei com entendimento, mas orarei no Espírito. Tem que orar com entendimento e no Espírito. Fala, orar com entendimento é orar direcionado. É saber o que está orando. Quando você tem o Espírito de revelação, ele vem sobre a sua vida. Ele amplia a dimensão do entendimento para você orar a vontade de Deus revelada na sua vida. Fala, cada unção que eu recebo na minha vida, a cada estágio que eu estou na vida, na dimensão espiritual, eu carrego uma carga de revelação de quem Deus é. Fale, quando eu oro, eu tenho que orar através desta revelação. Não tente ir muito longe além daquilo que Deus já te revelou. Deixe o Espírito Santo te trazer uma nova revelação. Às vezes eu vi as pessoas meio com algumas loucuras, querendo orar para os arcanjos, orar para Miguel, para Gabriel. Eu já vi alguns movimentos proféticos, as pessoas vi cada loucura, cara. Orava a Deus, eu quero o arcanjo fulano de tal, até Oriel. Falei, cara, tu já recebeu essa revelação, cara? Porque ficou ouvindo na internet, vai ficar louco. Não faça isso, você vai acabar traindo demônios para a sua vida. Esse é o problema das pessoas. Elas querem orar coisas que estão além da sua revelação pessoal, isso é perigoso. Ele te dá a própria medida de quem ele é para você. Ele transita você. Ele se revela a você, ele constrói algo em você. A oração fora do perímetro da própria edificação que nós temos se torna um perigo. Porque você pode orar coisas que não tem nada a ver com Deus, ou coisas que tem até a ver com quem Ele é, mas não estar no seu tempo. E o diabo ele pode entrar no meio disso. Às vezes, se pessoas querem abrir o profético, elas se forçam na grande penal, elas fazem sucção, e não sei o que lá, chamam os espíritos dos quatro ventos para soprar sobre ela. Eu chamo isso aqui, eu falei, rapaz, de onde você recebeu essa oração, essa revelação? É muito profundo isso, que eu não consigo entender esse negócio. Você está pegando o pensamento? O que você tem recebido? Você tem que praticar. Paulo disse, aquilo que vocês ouviram e aprenderam de mim, nisso pensai e praticai. Aquilo que eu tenho ouvido e aprendido com o Senhor é o que eu oro. As minhas orações todos os dias, os comando, eu chamo a mesma coisa daquilo que eu conheci de quem Ele é. Senhor, derrama sobre mim teu espírito de santidade, Senhor. Teu espírito de sabedoria. Quando eu estou pedindo a Ele algo, geralmente eu peço isso. Porque eu entendi o que é isso, eu recebi uma revelação pessoal do que é isso. Quais são os outros parâmetros sobre isso? Que às vezes quando eu vou orar, às vezes daqui a pouco você vê a gente chorando igual criança, faz Senhor, você faz um bebezinho. O que é isso que esse povo está assim? Foi uma revelação que destravou uma dimensão daqui de dentro. Eu não orava assim. Quando o Senhor ele transitou em 2019, para essa outra dimensão, no final de 2019, abriu-se algo aqui dentro de mim. Parece que saiu aquela fala mais inocente de dentro de nós. Olha só,
Uma coisa simples que eu posso fazer uma comparação para você poder entender isso. Quando você vai falar com uma criança, uma bebezinho, qual é a forma que esse bebê consegue te ouvir? Você falando grosso ou você falando com uma vozinha similar ao que um bebê é? O que você faz? Como é que você fala com o bebê? Ô bebê, vem cá! Que coisinha linda! Como é que você faz? Hã? Que bonitinho, Didi. Cá, minha menininha. Não é assim? Né, mamãe? Mamãe. Não sai aquela coisa mais inocente de você? Aprenda o acesso, aprenda o acesso. Esse é o lado mais inocente que temos em oração para integrar a Deus. Quando nós estamos orando e começamos a sentir aquela glória queimar, isso queima aqui dentro. A gente não é que a gente força, isso é natural já. A gente recebeu o acesso. Isso queima daqui de dentro, a gente não consegue orar de outro jeito. Fica todo mundo chorando igual criança. Cordeiro. Por quê? É uma revelação. O segredo da oração, para você ver como ela é dinâmica, as dinâmicas da oração, ela envolve todo o quadro de revelação que vai sendo estabelecido dentro do nosso espírito. Na medida que você está orando, as revelações estão sendo te dadas. Quando você recebe a revelação do ministério apostólico, as suas orações se tornam apostólicas. Ela acerta outro alvo, meu querido. Ela está em outra dimensão. Ela se conecta com outros anjos. Quando você recebe a revelação do ministério profético, que talvez hoje à noite ou amanhã a gente vai entrar nisso, eu não sei, ou talvez já estou entrando, já é 18 horas. Eu estou entrando. O que acontece? As suas orações têm uma outra dinâmica. Você tem um ministério profético. Não estou falando que você é um profeta, estou falando que você tem um ministério profético. E ter o ministério profético te habilita a ter orações diferenciadas. Orações, as suas intercessões se tornam intercessões proféticas. Você não pode ter intercessão profética se você não entrou ainda no ministério profético. Ministério profético é uma dinâmica espiritual pela qual a unção se move, nos dando acesso contínuo à revelação, a espírito de poder, a espírito de profecia, dons espirituais, discernimento dos espíritos, tudo isso envolve o ministério profético. E quando você tem oração e a revelação do ministério profético, a sua oração é outra dinâmica. Quando eu não tinha isso, eu orava de um jeito. Depois que eu herdei o ministério profético, as minhas orações mudaram. E quando você entra no ministério profético, você vai começar a ver umas coisinhas que você não queria ver. E de repente você vê um tranca-rua, um principado. Por isso que a tua oração mudou. Agora, Senhor, paralisa agora, Senhor, esse principado. Porque quando você começa a ver isso, significa que teu acesso de oração se tornou mais forte. O ministério profético te coloca frente a frente na batalha e na guerra espiritual. Ele faz você estar na linha de frente. Fala, a unção da batalha espiritual. A unção de guerra é profética. Porque como é que você vai acertar o inimigo daquilo que você não vê? Como é que você pode fazer guerra com aquilo que você não discerne? Porque antes de nós aprendermos a fazer guerra espiritual, teremos que aprender a se mover no profético. Quando eu entrei para dentro da dinâmica da batalha espiritual, o Senhor me transitou para o ministério profético. Eu comecei a ter o que? Discernimento de espíritos, visões, revelação, arrebatamento de espírito. Comecei a ver anjos, comecei a ver demônios. Eu comecei a profetizar para as pessoas. Eu comecei a ser usado para expulsar demônio nas casas. Eu comecei a me mover na unção de cura. Eu comecei a ser dinâmico. A minha oração mudou. Fala, a minha oração, o meu estilo de oração, ele se atualiza de acordo com o movimento da unção. É mistério. Isso é maravilhoso. E as pessoas estão passando tempo e não entendem essas coisas. Isso é tremendo.
Quando uma pessoa na igreja está transitando, o pastor tem que estar de olho, peraí, a unção dela está aumentando. A oração dela vai mudar. Ela atinge uma outra esfera, ou talvez um outro nível, ou talvez uma outra autoridade espiritual. E chega tempo que isso vai crescer mais. As suas orações se tornarão reveladas, profundamente reveladas. O espírito de revelação, depois que se torna abundante, quando você aprende a orar muito em línguas, quando você aprendeu a orar em línguas, se estabeleceu sobre o fundamento da oração em línguas, não existe ministério profético, ativação profética, se não tiver oração em línguas. Não existe. Se alguém te enganar, fala que você vai ter visão, coisas sem você falar em línguas, que você vai entrar no profético, está errado. Estão te enganando, estão trapaceando você. A oração em línguas, ela acompanha toda a dinâmica do ministério profético, toda a operação desse ministério. Falam, ministério significa que ele compõe uma estrutura de trabalho, de operação, de ordem, fundamento e a sua sabedoria. O Senhor falou para mim que Ele vai transitar pessoas para o ministério profético, ao mover do Espírito no seu espírito, para te transitar para um novo nível de sabedoria e revelação na sua vida. Quando Paulo ele ora, em Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 17, ele fala sobre espírito, sabedoria e revelação. Ele fala uma coisa importante. Temos que receber o espírito, sabedoria e revelação. E na medida que você está recebendo isso, você está transitando de unção. Fala unção. Samuel falou para Saul assim, olha, você vai passar entre a junta dos profetas, e quando você passar nessa junta, o Espírito do Senhor virá sobre ti, e você profetizará, e nunca mais você será o mesmo homem. Escute uma chave, uma coisa profunda que Deus me revelou foi ontem. Eu estava orando, de repente eu entrei em êxtase, eu vi uma igreja antiga, eu estava de longe observando, que em frente a essa igreja, todas aquelas pessoas daquela igreja estavam ali em frente. Ok? Algo ruim tinha acontecido, que jogava todo mundo para fora do templo, e ninguém tinha força para voltar, para entrar para dentro da igreja. Aí eu via como se fosse o pastor da igreja sentado entre o povo e com a cabeça baixa, desanimado. Desanimado. E o que acontecia? De repente, eu via na dimensão da luz, tá? Eu consegui interpretar o que Deus está falando comigo sobre o dom profético, o dom da profecia. Uma mulher levantava no meio daquele povo, e a unção de profecia vinha, o dom ativava nela, e ela começava a profetizar, assim diz o Senhor. Quando ela profetizava, as 3 graças que tem dentro do dom da profecia se manifestava diante dos meus olhos espirituais quando eu via aquela dimensão. Eu sentia o que é exortação, eu sentia o que era a consolação e o que era a edificação que o dom da profecia produzia. E Deus me fez dar um sentido dentro do meu coração, do sentido original, do verdadeiro fundamento do dom da profecia. Meu Deus do céu, que maravilha. Quando eu olhei aquilo, eu voltei em espírito, eu senti no meu coração. E quando eu estava vendo aquela visão, ela profetizava, todos ficavam de branco, se levantavam e entravam para dentro da igreja de novo. O Senhor falou assim, é isso que o dom da profecia faz. Ele levanta meu povo. Aquela exortação fazia que todos voltassem ao ânimo que eles tinham perdido. A exortação é trazer de volta o ânimo. A consolação, ela cura o que foi ferido, o que estava difícil. E a edificação faz que as pessoas se apoderem do poder de Deus. E aquelas pessoas se levantavam, entravam para dentro da igreja para continuar a obra da igreja. E eu voltei em espírito e falei, o Senhor está me entregando alguma coisa para esse congresso. O Senhor está resgatando a essência do profético no meio da igreja dele. Igrejas que herdaram pelos anjos esses mistérios da profecia, que por falta de fundamentação trouxeram muitas contrariedades, muitas dúvidas, excessos,
enganos, porque não tiveram profetas para exortá-los e orientá-los. O profeta, ele vem, ele pega uma congregação profética, ele vai estar ali trazendo direcionamento, ele vai trazer advertência e fundamentação. Ele tem essa autoridade para corrigir as pessoas e colocar no espírito correto. Se ele vê que a pessoa está profetizando um espírito de engano, ele corrige essa pessoa e coloca ela para profetizar no espírito da verdade. Os profetas, eles estão para equipar a igreja a profetizar. Profeta não é aquele que só fica profetizando para você. O profeta é aquele que vem ensinar você a profetizar. Fala, eu preciso profetizar. Vamos lá, levanta o dedo de profeta. Quantos aqui já receberam o dom da profecia? Levanta o dedo, vamos lá. Não é possível só isso não, não é possível. Estou falando em língua, esse monte de gente falando em língua aqui. Quantos receberam o dom da profecia? Levanta o dedo. Quero ver o que o primeiro corajoso vai vir profetizar para mim agora, vamos lá. Estou esperando. Senhor, fala comigo, eu estou precisando que você fale comigo, Jesus. Usa alguém na minha vida hoje do culto. Ó, alguém está com coragem aí, ó. Alguém está entendendo. Ó, eu não quero oração não, eu só quero a profecia. Você se carregou do... Não é possível, cara. Eu vou embora daqui. Toma, me demita, bispo. Amém. Receba essa palavra. Ele está me dando uma palavra profética. Eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Eu quero ver profetizar, eu não quero ver falar profética para mim, não. Eu quero saber que o Senhor vai receber agora. Cadê o tangedora? Vem cá, tangedora, vai que não tá. Eu vou ensinar vocês a profetizar agora. Hoje Deus vai destampar esse negócio na tua vida aí. Pelo amor de Deus, pô, recebe fogo, recebe unção, sapateia no fogo, expulsa diabo e não profetiza, eu não acredito numa coisa dessa. Não consigo acreditar nisso não, irmã. Eu com 17 anos, eu sentava lá na cadeirinha, lá na Assembleia de Deus, no meio do jovem, a gente disputava quem profetizava mais. Era disputa. Eu já estou para ver e falar, Senhor, me usa como vaso nas tuas mãos, Senhor, me usa, Senhor. Aí eu sentava, sabe como é? Eu ficava olhando o povo assim. Ó. Aí daqui a pouco começava o corinho de fogo, né? Deixa Deus te usar. Aí é fácil. Saudade disso, cara. Agora eles só querem profetizar no Instagram? Deus. A geração está perdendo o melhor, os melhores dons proféticos. É a melhor época agora, é a maior glória. Os portais estão abertos. Para Deus usar vocês, é a sua época, é a sua hora. Deus vai introduzir você para dentro do ministério profético. E se você ainda não começou a profetizar, primeiro começa a profetizar, depois senta para o ministério profético. Você não consegue entrar para dentro do ministério profético se primeiro você não recebeu o dom da profecia. Toda pessoa que recebe o dom da profecia tem uma habilidade maior de ouvir a voz de Deus. Porque o dom ensina ela a ouvir a Deus. Quando você aprende a ouvir para os outros, você aprende a ouvir para você. Quanto mais você se dá, mais você recebe. Por que eu recebo? Porque eu me dou. Você vai profetizar para o seu irmão aqui nesse lugar. Dom da profecia. Alguém precisa ouvir algo de Deus e você vai ter essa palavra de Deus para essa pessoa nesse lugar. Está faltando isso de volta nas igrejas, irmãos. Não brincar só no mover profético, não, estou falando de profecia. Assim diz o Senhor. Eis que estou trazendo novo, assim está vindo, e pá, e pá, e pá. Nós, entre nós no ministério aqui, nós temos isso forte entre a gente, a profecia.
E o dom profético está sobre nós. A força do profético. Sabe o que eu sinto saudade? Quando era da Assembleia de Deus. Eu era jovem, eu aprendi muito naquela igreja. Eu lembro um dia, que eu cheguei da escola, chegava da escola, corria para a igreja. Tinha um homem visitante na igreja. A igreja estava cheia. E o culto rolando, daqui a pouco aquele homem começou a falar em línguas muito alto. Todo mundo sabia que ele ia profetizar. Ele levantou, foi profetizando. Chegou para o pastor, subiu em cima do altar. Assim diz o Senhor para ti. E começou a profetizar. Aquele homem tinha uma unção tão forte, o espírito do temor de Deus estava sobre ele. Todos nós estávamos com medo, bateu um medo, um tremor, porque aquele homem era muito profundo, usado por Deus. Ele foi para cada pessoa específica que estava lá na frente e revelou as coisas ocultas do coração das pessoas. Ele chegou para o pastor profetizando, diz o Senhor, a um dos seus obreiros que quer tirar a igreja das suas mãos. E era verdade, era o filho do dono do galpão. Ele chegou para outro jovem e falou assim, você tem 5 dons do Espírito Santo na tua vida. E os que todos que estão sentados aqui perto de você, assim mesmo, são tudo cobra, nenhum deles gosta de você. Na cara de todo mundo. E falou assim, e o Senhor te deu o dom profético, os mistérios, eles têm inveja da sua vida. Quando uma igreja peca, Deus traz profetas. E traz pessoas no profundo. Aquele homem começou a profetizar de uma tal profundidade. Ele descortinou coisas ocultas dentro da igreja. Eu lembro de um jovem de 16 anos. Ele é um dos maiores pregadores que tinha dentro da igreja, que ele veio para a igreja. Ele era tremendamente usado por Deus. Aquele menino não tinha uma voz de um menino de 16 anos, tinha uma voz de homem. Ele ficava quieto, menino sereno, quieto, moreninho quietinho. Quando ele levantava para profetizar, ele chegava e falava assim, manda o ciclo de oração. Assim Deus manda, e quando ele falava, assim manda o Senhor dizer. A unção já tomava a igreja, todo mundo começava a pular, sapatear na igreja. Tão forte que era a unção que aquele menino tinha. Quando ele começava a profetizar, ele falou, veio uma mulher por nome de tal, o cabelo dela é dessa cor, ela mora perto da tua casa, ela é assim, assim, ela se levantou com essa e essa palavra contra você. O Senhor manda dizer que está batendo hoje essa perseguição contra a tua vida. E te diz o Senhor, ele começava a profetizar. E era verdade. A irmã levantava, o nome dela é assim mesmo, a cor do cabelo dela é essa mesmo, ela mora na minha rua, ela fez isso contra mim, isso mesmo é verdade. Está faltando pessoas aqui com ousadia, irmãos, que profetizem pelo Espírito puro de profecia, com ousadia. É tempo de vocês todos voltarem a profetizar aqui dentro. Profetizar para edificação, para consolação, para exortação. O que destravou meu nível de conhecimento nisso de Deus foi o dom da profecia. A minha fome por Deus, me buscar a Deus, eu falava, Deus me usa no profundo, no oculto e no escondido. Era assim. Você lembra de mim, Angélica, nessa época? Era meio doido na profecia. Eu venho profetizando, né? Você lembra profetizar? Dá o microfone para ela falar. Hoje Deus vai abençoar todos os nossos jovens obreiros da igreja com essa unção na sua vida. A unção que eu recebi de profecia você vai receber na sua vida. Hoje eu opero mais no dom profético, do ministério do profeta, do que do dom da profecia. Mas quando é necessário dar lugar, assim diz o Senhor, eu dou lugar para o Senhor me usar a minha boca. Apóstolo, era assim, na igreja da pastora Laura, onde eu aceitei Jesus. Aí eu me lembro que eu olhei para trás, o senhor tinha 16 anos com a blusa da escola, aí entrou marchando, todo mundo sentado, aí foi profetizar para a irmã Márcia, uma irmã que dava aula dominical. Aí eu falei, eu conheço esse menino de algum lugar. Aí, um bom tempo depois, eu fiquei sabendo que o senhor é irmão do Renato. Nem me lembro. 16 anos.
Você me lembra, eu bem novinho, né? Você tinha 16. Eu profetizei, 16, eu lembro 17. aquele dia que a mulher peguei na mão da mesa, ela estava na mesa de oração, né? Aí ela caiu para trás, se não me engano. Não, isso aí foi em outro momento. Foi no outro momento. Em outro momento. Foi em outro, mas era. E Deus me levava nas igrejas para profetizar, eu profetizava. Dava lugar para o Espírito. E às vezes quando eu estava tão cheio do Espírito de profecia, eu não profetizava, sabe o que acontecia? Deus levantava um vaso e ia até mim. Por que tu não entrega o que eu estou te dando para essa igreja? Daqui a pouco eu já levantava. Profetizar para o pastor, para a pessoa. Deus manda te dizer, irmã. E pá, pá, pá. E você? É só um frequentador de culto? Você vai trabalhar para edificar as pessoas perto de você aqui dentro? Tem que ter outra dinâmica, você tem que entrar no espírito profético. Nós estamos enriquecidos da unção profética aqui dentro, mas estamos necessitando que o dom da profecia, não estou só falando do profético, como eles me entregaram uma palavra profética, eu estou falando o dom da profecia, ative em você, para trazer oráculos e coisas profundas em êxtase profético para nós aqui nesse lugar. Jovens, obreiros da casa, você vai estar na rua, você vai começar a profetizar para as pessoas. Eu na rua eu profetizava para as pessoas, aonde eu estava eu profetizava para as pessoas. Eu era tomado pelo Espírito Santo, porque eu dava lugar. Fala para o seu irmão, dá lugar para o Espírito Santo, irmão. Fala, para de ser blogueiro, irmão. Fala, seja profeta. Depende de vocês, porque a unção já está sobre vocês. Boa coisa é quando você dá lugar para o dom da profecia. Tu cresce. Cresce rápido. Cresce muito rápido. Toda pessoa que recebe o dom da profecia cresce mais rápido espiritualmente. Porque o dom da profecia, ele te imerge numa dimensão. Ele abre uma dimensão de espírito para você. Tu começa a ficar mais fominha por Deus, pelos mistérios. Aleluia. Fala, eu quero ver os mistérios de Deus na minha vida. Se enche da unção, porque já está sobre vocês esse lugar. Posso continuar? Fala, a dimensão do ministério profético, ela é composta de dons proféticos. Um deles, o principal, fala o principal, o dom da profecia. Fala, segundo dom principal, discernimento de espíritos. Antes de eu ter palavra do conhecimento e palavra de sabedoria, o discernimento de espírito veio na minha vida. Eu começava a discernir os anjos. E quando eu comecei a discernir anjos, eu não via eles. Eu sentia no meu coração. Quem está comigo fala amém. Irmãos, é nessas coisas que vocês têm que viver. É nos mistérios de Deus. Estão muito distraídos com coisas mundanas dentro das igrejas. Nós temos que estar ali pelo Espírito, para viver pelo Espírito. O discernimento de espíritos, depois ele tem suas elevações, seus níveis. Todos os dons do Espírito têm uma dimensão de unção e uma dimensão de glória. Ele tem as suas aberturas. Repita comigo, aberturas. Fala, o dom da profecia, ele tem uma abertura. Você tem um dom da profecia, porque você, quando chegava aqui, tu profetizava, hein? Depois que ficou aqui dentro, ficou com medo? Acho que vieram na rua, irmão, essa irmã profetizando na rua. No evangelismo. Fala, a abertura profética. Quando o dom da profecia, ele amadurece em você. Pode ser que você transite junto com o dom da palavra, do conhecimento e da sabedoria, mesmo você não sendo profeta. Mas você se torna profético. Profundo. Profundo. Começa a profetizar para as pessoas, daqui a pouco tu já entra no profético. E começa a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, o que está para acontecer, o que já aconteceu. Você começa a discernir os espíritos. Você começa a ver o que está lutando contra a vida das pessoas. É isso que é equipamento que nós precisamos para esse tempo agora. Se tem uma era que nós, uma hora e a era que nós necessitamos o dom de discernimento de espíritos, é agora. Diante de tantos espíritos de engano, que nós estamos enfrentando uma onda de espíritos de engano. E nós não podemos cair no engano. E nós temos que discernir os espíritos. Está multiplicando os falsos profetas. E nós temos que discernir quem são os profetas de Deus e quem não são os profetas de Deus.
Profeta de Deus fala o que é de Deus. Não fica preso no que é dos homens. Não fica preso só para te pregar riqueza na terra. Não fica preso para te pregar luxúria. Não fica brincando com as coisas de Deus. Profetas puros, que estão santos, eles não contaminam o seu ministério de libertação, seu ministério profético. Ele continua santo. Tem muitos que contaminam, por causa dos dons do profeta, são dons atrativos. Fala, dons do profeta são dons atrativos, que atraem as pessoas. Então, um profeta, ele atrai muito rápido as pessoas, porque ele acessa aquilo que é escondido das pessoas, que ninguém sabe, só a pessoa sabe. São dons que rapidamente mexem com a mente das pessoas, mas pode se tornar perigoso. Um dia, estava morando na comunidade, na favela, eu descobri um profeta da África. Eu falei, nossa, esse homem é muito usado por Deus no profético. Como admirava ali ele falando no profundo. E eu ouvi o Espírito Santo falando comigo assim: ele é um falso profeta. E eu não acreditei no que eu vi. De repente eu dormi. Eu cochilei e entrei em espírito. E Deus me levou para ver qual era a minha maior essência profética na minha vida. Qual era o meu trato com Deus profético. Que esse é o meu maior dom dentro do profético. Discernir os espíritos das pessoas. Corrigir os enganos na terra. Eu entrava dentro de uma igreja e tinha um jovem pregando, naquela dimensão que eu estava. Tinha uma jovem que eu conheci, que era uma jovem pregadora, que esteve até com a gente no monte. Ela estava sentada, vendo ele pregar. Aquele jovem pregava, que era uma coisa, uma beleza. Ele profetizava para as pessoas assim no altar, e todo mundo é glória, é isso mesmo. E de repente eu ficava olhando ele, e eu estava como se fosse numa janela, olhando tudo aquilo. E quando eu olhava ele, eu via a vaidade dentro dele. E quando eu via a vaidade dentro dele, o Senhor olhava, falava assim para mim: olha isso. Eu vi aquela menina, ela se encantava por ele. Aí o Senhor falou: olha o espírito do encanto quando a vaidade entra no coração dos profetas. Olha o que acontece. Eu começava a ver que, em vez da glória de Deus vir, ela saía aquilo, por causa da contaminação do coração daquele jovem pregador profeta. E as pessoas ficavam tudo encantadas pela beleza física que ele tinha e pelo dom dele. E de repente eu olhava e não tinha a glória de Deus ali dentro. E o Senhor falou assim: assim estão as pessoas nas igrejas. Estão se encantando demais com profetas que estão na vaidade. Que a minha glória não tem sido revelada para a minha igreja. Eu voltei em espírito. Eu fiquei meditando sobre aquilo. Todas as vezes que eu olhava, às vezes, um homem de Deus, eu falava: nossa, que homem de Deus. Deus pegava, me levava em espírito para ver esse homem. E me revelava a vida dele oculta. O que ele fazia no oculto. Grandes líderes de televisão, grandes líderes de TV. O Senhor me levava lá na TV para ver eles, o que estava dentro do coração deles. E falava: você está vendo, meu filho? Não faça isso. Deus sempre não deixava oculto as coisas para mim. Sabe por quê? Porque eu tinha um desígnio para chegar onde eles chegaram. Mas eu não podia me contaminar. E o Senhor me revelando. O Senhor falou: estou te levantando para ser profeta para mim. Para falar o que eu quero nessa terra. Para você não se contaminar com os dons dos profetas. Você vai andar numa direção só comigo. É difícil. Mas existem profetas e profetas para cada necessidade que o corpo de Cristo tem. Deus levanta um tipo de profeta para um fundamento específico, para um tempo específico na terra. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo? Calma que eu vou te ensinar algo para você. Para você transitar hoje para o ministério profético, que essa aqui é a unção, a última unção dessa noite. Você já ativou algo na oração em línguas profundamente na sua vida. Esse é o espírito da oração em línguas. Esse é o caminho que você tem que persistir na tua vida. Amém, amém? Dá glória a Jesus Cristo. E você vai entrar nessa chama profética da sua vida. Mas quem entra no ministério profético, repita comigo: quem entra no ministério profético, terá uma vida de oração. Ok. Escute o que eu estou ensinando para vocês. O que constitui o ministério profético, dons proféticos. Eu já falei deles para você.
espírito de revelação e sabedoria. Fala, uma unção de revelação na minha vida, que vai me ensinar os mistérios. Essa unção, ela vai vir para você, porque vai ter um anjo com você. E na medida que você vai se entregando, vai se revelando. Na medida que você para, isso para. Tem gente que é intenso e é muito rápido, e cresce rapidamente. Outros crescem bem devagarinho, com passos lentos. Tem muita luta na vida, é muita luta emocional, é luta aqui. Sabe, o diabo distrai as pessoas. Elas eram para ter crescido muito no profético, mas elas pararam, porque é muitos bombardeios do inferno. Eu entendo. Mas esse anjo vem. Fala, não existe um ministério se não tiver um anjo. Então não antecipe as coisas na sua vida. Quando você herda o ministério pastoral, tem que ter um anjo. Ele vai entrar com você e vai te colocar onde você tem que regir debaixo da unção pastoral na sua vida. Quando eu recebi a unção pastoral, depois chegou o anjo pastoral na minha vida. Quando eu abri igreja, quando eu estava dentro de uma função pastoral, antes de eu entrar na minha função pastoral, eu fui sendo tratado e treinado por Deus até dirigir a primeira igreja. A primeira igreja que eu dirigi foi em Santa Elisa, uma igreja que não cabia 20 pessoas dentro. Ali eu recebi o meu primeiro anjo pastoral na minha vida. Aquele anjo, ele prosperou aquela igreja em 2 meses. Era uma igreja pobre, não tinha dinheiro nem para pagar o próprio aluguel de R$300. Aquela igreja costuma faturar mais de R$1.500 por mês. Eu tinha apenas 5 membros. Depois de 3 meses, a igreja não tinha mais espaço para ninguém. O culto se estendia para a calçada e me pediram a igreja de volta. Eu devolvi, porque a igreja começou a dar dinheiro. E dali eu abri meu primeiro ministério lá na comunidade Mesquita. E ali o meu primeiro anjo veio. Eu vi os outros anjos. Esse rapaz vai passar uma libertação muito grande. Eu vi os outros anjos. Existiam anjos muito grandes que às vezes me visitavam, mas eu não podia ter acesso contínuo a eles. Era hora ou outra esses anjos vinham. Sabe por quê? Eu ainda estava aprendendo outro ministério. Mas eles não ficavam comigo. Eles vinham e iam embora. Depois que eu herdei uma outra unção, um novo ministério na minha vida, um novo anjo chegou na minha vida. Cada área que você herdou um ministério, você tem um anjo que nutre essa unção, que trabalha em prol do crescimento e do avanço do corpo de Cristo na terra. De alguma forma, você será um canal para abençoar pessoas com o ministério que você carrega. Se você tem um ministério evangelístico, um anjo está ali para te edificar, e você tem que se conectar a esse anjo. Talvez você ainda não aprendeu isso. Você tem uma unção de serviço que sempre está disponível para você. Você tem que aprender a trabalhar. Fala, eu tenho que trabalhar. Pronto, o ministério de adoração é um anjo. E se você chegar e conseguir se conectar na presença do Senhor, e for ver pureza em você, esse anjo ele vem te ajudar a adorar o Senhor Jesus Cristo. Há momentos quando eu tenho um ministério de adoração, o anjo chega, já era. A gente passa imenso aqui, às vezes 3 horas de adoração, 4 horas de adoração. Às vezes o culto demora 6 horas para acabar. É 2 horas de adoração, daqui a pouco 2 horas de palavra, depois 2 horas de ministração de poder. Aí tu fala, que loucura é essa? São anjos diferentes. Senão não teria capacidade de fazer isso. Ah, agora você está entendendo o segredo. Então quer dizer que quanto mais você vai estender nas horas, pastor apóstolo, vai chegar ao culto de 8 horas, então vai ter 4 anjos? Isso aí. É isso aí. Você está entendendo? Quanto o ministério aqui tem uma múltipla operação, porque nós temos a graça apostólica e o manto apostólico, que nos dá acesso ao pastoral, mestral, evangelístico. Todas essas unções ministeriais estão aqui. A unção do ministério profético, ela é abundante aqui dentro. Muitos dos meus jovens, pessoas que estão aqui comigo aqui, tudo profético. Tudo tem visões, revelações profundas. Entregam coisas, estão nessa dimensão. É só vocês progredir um pouco mais. É só vocês progredir um pouco mais. Apóstolo, como é que eu vou progredir um pouco mais? Vai evangelizar.
Vai orar nas casas. Como é que eu comecei meu ministério profético? Dentro das casas. Sair com as irmãs de oração. Ainda bem que eu estou transitando a Rose, agora o negócio vai ficar forte, hein? Evangelista Rose, vem cá. Vou acordar ela. Pega o sofá aqui. Você crê na obra de Deus na sua vida? Você sente que é uma transição? Oi? Sim. Você vai evangelizar as pessoas? Você vai entrar nessas casas aqui? Você vai levar a Luane para evangelizar? Sim. Oi? Sim. Você vai levar as duas ali, ó? Sim. Tá cheio do fogo, tá? Sim. Você vai levar ela para evangelizar? Amém. Fernanda. E quando manifestar demônio, deixa expulsar. Não coloca a mão, pode ser bravo. Quando pegar legião mesmo, legião bravo, joga aí Luane. Para ela descontar no diabo, coitada. Quanta libertação Sabina passou. Aí você desconta tudinho que o diabo fez contra você desconta nele. É sua hora, é seu tempo. Seu e do seu esposo. Vocês entendem a transição que está acontecendo no ministério? Então isso tem que se levantar. Tem coisas que vocês têm que fazer e ir à frente. As pessoas estão esperando, o reino de Deus está esperando. E não tem lugar melhor para treinar ministério senão dentro da casa das pessoas, irmão. Tu entra, tu já tem espírito do teto, tu já está vendo divórcio, guerra, briga, tu já sente tudo. É um lugar maravilhoso para treinar o discernimento de espírito. Obrigado. Quem é aqui que já fez muita oração no lar? Levanta a mão para mim. É verdade que estou falando ou não é? Olha o irmão do Júnior ali, o diácono Júnior, né? Aqui, é igualzinho, né? Quando eu te olhei, rapaz, qual é o seu nome? Paulo. Olhei o Paulo e falei, cara, é o irmão do Júnior. Se o Júnior deixar o cabelo, vai ficar idêntico, né? É o Júnior, tem que trazer o Júnior aqui para conhecer o irmão dele. Irmão Paulo, é verdade ou não é? Tu entra no negócio, já revela, já começa a manifestar. É assim, não é? Irmãos, é a melhor escola profética que tem. É orar dentro da casa das pessoas. É verdade ou não é? Aonde você aprende a expulsar mais demônio? É na casa das pessoas. Lá não tem vergonha de manifestar. Na igreja tem. Na casa, vocês têm que ir de casa em casa. O apóstolo Paulo pregava de casa em casa. São essas essências que o evangelho tem perdido, irmãos. As pessoas não têm mais essas preocupações. Nós temos que voltar à essência de voltar a cultuar dentro dos lares, orar para as pessoas dentro dos lares. Sabe por que o profético de muitos não destrava mais? Porque eles não fazem mais essas obras de justiça. Fala, quando eu pratico a obra de justiça, eu me santifico e eu me preparo. Eu recebo mais rápido as coisas de Deus. Quando eu comecei a andar com as irmãs de oração da minha igreja, de outras igrejas, e era só negona, irmão, forte, as mulheres autonas, não tinha brincadeira com elas não, e via você de trás para frente, já era, tinha visão de raio-x. Eu aprendi a profetizar no meio das irmãs. Eu aprendi a profetizar. Tinha irmãs que tinham dor de exortação profunda. Eu falava assim, isso se perdeu. A gente não vê mais isso na igreja moderna. A igreja moderna matou os dons do Espírito Santo. A igreja moderna está modernizando demais as pessoas para ficar bem bonitinha, chique, para ficar com dinheiro, para se sentir bem. E as pessoas estão morrendo espiritualmente, irmãos. Aí faz uma conferência, traz um americano, traz alguém, uma figura, libera uma palavra, tem aquela unção e leva teu dinheiro embora e acabou. Você continua do mesmo jeito, a mesma coisa. Está assim ou não está? Está assim, irmão. Infelizmente está assim. Graças a Deus pelos que se mantêm avivados. Amém? E vamos fazer a nossa parte? Não vamos? São 6h46. Mas Deus tem um horário marcado com você aqui no reino espiritual. Você deixou seu anjo muito tempo. Ele está esperando para te usar na terra. Cada ministério tem um anjo. Os fundamentos do ministério profético, dons proféticos, o ministério de oração tem que estar ali dentro. Fala, ministério de oração. O espírito de revelação
É o fundamento. Você tem que atuar isso. Você tem que se encher sempre de revelação, oração e os dons proféticos, para você ter uma ativação do ministério profético sobre a sua vida. Então vocês são os proféticos, vocês vão entrar para profetizar, vocês são as melhores pessoas para orar por outras pessoas, porque vocês têm um espírito exercitado para acessar os mistérios ocultos, trazer a palavra de Deus para as pessoas, libertar essas pessoas dos demônios. Quanto tempo você não ora para Deus te usar no profundo, no escondido, te revelar as coisas ocultas? Quanto tempo você não ora para Deus te dar unção para expulsar demônios? A gente está cansado, as pessoas não estão cansadas, essa vida está cansando tantas pessoas, que elas não estão tendo mais força e energia para pensar sobre isso. Às vezes eu olho para as pessoas e falo assim, tadinhas, pai. Elas vêm para a igreja para buscar uma esperança, para se renovar, para respirar. Mas esse não é o caso. Você veio para ser abundante e para ser um canal de Deus para aqueles que estão precisando do ministério de vocês. Todas as missionárias, os missionários que estão aqui dentro, você vai ter que ser abundante no dom profético. Você vai estar ministrando frente a frente com as pessoas. Você tem que crescer na oração e no ministério profético. Vocês querem transitar ou não querem? Tem certeza? Não tem. Você viu que de oração e línguas, onde nós chegamos aqui agora? Esse é o segredo. Fala, para mim ter um crescimento espiritual no poder de Deus, eu vou ter que passar essas etapas. Você vai ter que se tornar profético. Você vai ter que decidir isso no teu coração. Você vai ter que entender que faz parte da sua vida. Orar, Deus revelar, te dar discernimento, atuar nos dons do Espírito Santo. Eu chamo vocês a isso essa noite. Os novos, os mais velhos, as crianças, eu chamo vocês essa noite. Você quer isso? O ministério da cura, há anjos para isso. Há anjos ministradores de milagres, de curas. Se o meu corpo tivesse hoje mais disposição, melhor, eu estaria muito mais carregado. O corpo tem que estar mais descansado. Eu não dormi essa noite, mas a unção me deixa de pé aqui. Eu creio que vai acontecer amanhã, que vai ser um despejar do Espírito Santo terrível na vida de você. Mas eu vou precisar repousar meu corpo e meu espírito, para ser capaz de suportar o peso de glória que vai cair sobre a vida de vocês aqui amanhã. Fala, é tempo de uma transição na minha vida. E eu preciso voltar a profetizar. Quantos são jovens abaixo de 20, de 30 anos que receberam o dom da profecia? Levanta a mão para mim. Você já tem os dons da profecia? Ô Rabelo, por que você não profetiza para mim? Às vezes, hora e outra você solta uma palavrinha profética para mim. Às vezes ele é profético comigo. Sabe, apóstolo, eu estava orando, aí eu vi assim, ó, e Deus fazia isso. É muito bom que essa geração profetize, porque vai proteger elas. Eles precisam ter olhos proféticos da glória de Jesus Cristo.